Shabbat Shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 15 de Tishrei, 5.784. Estamos hoje no dia 30 de setembro de 2023. A contar da criação e a era comum. Estamos aí em A Tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana, suas leituras diárias. Estamos especificamente em Sukkot, Hag Sukkot, Samer, a festa de Sukkot, com alegria, com felicidade, sendo uma festividade feliz. Estamos no primeiro dia de Sukkot e temos aí 8 dias de Sukkot, Shemini Atzeret, bem como junto teremos Simchat Torá, a alegria da Torá. Bendizemos a Hashem que nos concede, depois de dias temíveis, chamado de o julgamento, os juízos divinos, nós podemos chegar em Sukkot, uma festividade de alegria, de júbilo, e realmente de termos a certeza que o nosso nome foi escrito no livro da vida para um ano bom e doce. Que você e toda a sua família, que as comunidades Beneinor, as sinagogas Beneinor, possam realmente desfrutar do ano 5.782 com muitas bênçãos, proteção, saúde, vida longa e recolher realmente das mãos divinas muitas vitórias e muitos sucessos, que só Ele pode nos conceder. Por isso, a nossa Haftará de hoje, no 7º dia da semana, o sagrado dia do Shabat, nos fala sobre a questão do profeta Zacarias, capítulo 14, do verso 1 a 21, em que nos fala que só Deus, só Ele é rei eternamente. Então, que o nosso rei, o nosso Deus, seja absoluto em realmente trazer-nos suas bênçãos, sua proteção, vida longa e sucesso. Nesse sentido aí, as comunidades, as vidas, as pessoas individualmente, ou em família, ou em comunidade, ou em sinagoga, comemoraram ontem à noite a primeira noite e o primeiro dia de Sukkot, E como diz lá Levítico 23, a convocação para essa festividade, ela tem o seu ponto alto no primeiro dia e no 8º dia. E este ano trouxe aí realmente o projeto divino em que Shabat e Sukkot caíram no mesmo dia, ou Sukkot caiu em Shabat no mesmo dia, como aconteceu em Rosh Hashanah, o ano novo judaico acontecendo juntamente com Shabat. E o 8º dia de Sukkot, Shemini Atzeret, também nós teremos aí que vai cair dentro do próximo Shabat. Então, realmente, temos da parte de Hashem, dentro desta visão, realmente para o ano 5.784, se tão somente perseverarmos a fazer a vontade de Hashem, naqueles 5 alicerces, Teshuvá, retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento, Tefilá, prece diário, nosso serviço diário, estudo da Torá, estudo das 7 leis universais e as suas ramificações, e a Tzedaká, teremos aí pela frente um ano muito abençoado, não olhando para as questões negativas do mundo, mas olhando realmente para as promessas divinas. Uma das características que nós encontramos em Sukkot, e nós vamos estar vendo aqui, é que Sukkot, ele traz para nós que só Deus é rei absoluto, e que é só dele que provém realmente a verdadeira proteção, a verdadeira bênção e a verdadeira solução para qualquer situação da nossa vida. Então, por isso, uma das mensagens centrais de Sukkot, que vem através da Sukkah, que é exatamente o quê? Uma Sukkah, ela representa um lugar de habitação frágil. O seu teto é frágil, através do teto dá para ver o céu.
E isso nos leva exatamente a uma elevação espiritual, em que realmente a nossa proteção, o nosso socorro, o nosso auxílio, a nossa ajuda, ela está além de qualquer coisa que possa demonstrar alguma segurança, por assim dizer, né? A nossa casa, a nossa situação social, a nossa saúde, e por aí afora vai. Que quando nós de dentro da sucá olhamos para o teto da sucá, que é de folhagem, e vemos as suas falhas, e através dessas falhas, das folhagens, nós contemplamos o céu, vemos, né, durante a noite, obviamente, as estrelas, durante o dia, o céu azul. Então nós contemplamos que, de fato, somente Deus é que pode nos socorrer. Que somente Deus, o Rei dos Reis, é que pode nos dar segurança, proteção e vida longa. Então, essa é uma das características de Sukkot, renovar em nós emuná e bitachon, fé e confiança, ok? Então, isso é muito bom nós estarmos aí em Sukkot. Hoje, ontem à noite foi a primeira noite e hoje é o primeiro dia de Sukkot. Durante toda a semana nós teremos aí então, né, a questão da festividade de Sukkot. Na próxima sexta-feira, ao pôr do sol, nós teremos o 8º dia, né, de Sukkot. Então nós estaremos adentrando em Shemini Atzeret. E ao pôr do sol da sexta até o pôr do sol do sábado, da próxima semana, nós temos então o Shemini Atzeret, o 8º dia de Sukkot. E a partir do pôr do sol do sábado até o pôr do sol do domingo, isso significa o dia 7 de outubro para o dia 8 de outubro, nós teremos Simchat Torah, onde nós oficialmente finalizamos o ciclo 5.783, onde estaremos fazendo um resumo da última Parashá, a 54ª, Vezot Haberahar, que significa esta é a bênção, e imediatamente estaremos iniciando o novo ciclo, 5.784, com a primeira porção do primeiro livro dos 5 livros da Torá, Gênesis, Bereshit, é o primeiro livro. E o nome da primeira porção traz consigo o próprio nome do livro, Bereshit, no princípio, ok? Então, nesse sentido, é que nós estaremos iniciando oficialmente o novo ciclo dos estudos de Torá, ok? E aí nós vamos, então, temos um mês aí de outubro, né, a partir do dia 8, nós teremos aí dias normais ou comuns, né, sem festividade alguma, né? E para o mês de novembro, nós teremos aí também um mês sem festividades, né? Com exceção de Shabat. Shabat sempre é uma festividade, né? Você precisa fazer do Shabat algo muito especial. Dentro desse sentido, significa você precisa fazer do Shabat uma festa. Você está na sua casa sozinho ou sozinha? Você está sozinho com a sua família? Não tem problema. Faça da melhor forma, né? Você precisa ter o seu Sidur com você, que é uma peça indispensável no serviço a Hashem, diariamente e no Shabbat. E você coloca aí a sua melhor roupa. Você está fazendo um serviço para Hashem. Não importa se você está sozinho ou sozinha. Não importa se você está só a família. O importante é o seu serviço para Hashem. Deus se alegra com isto, né? Não é porque, eu gostaria tanto de estar no meio de uma multidão para fazer o serviço a Hashem. Obviamente, se for possível, Baruch Hashem. Mas se não é possível, faça do seu jeito, da melhor forma possível, com amor, com alegria a Hashem, né? E com raras exceções, sempre estamos aí às sextas-feiras à noite, fazendo a celebração do Shabbat, e você pode nos acompanhar virtualmente, e de uma certa forma você não estará sozinho, né, ou sozinha. Nós estaremos juntos dentro desse mesmo espírito, e obviamente
Hashem, ele estará abençoando, o Eterno estará abençoando a sua vida, a sua casa, os seus queridos, etc. e tal. Então, o importante é fazermos do Shabat um dia festivo. Então, todo Shabat é uma festividade. É motivo de alegria, de júbilo, é reconhecer que Deus é o único Deus, o único Criador, o único Redentor e Salvador. Ele é a única força que gera e coordena tudo neste universo. Nada há além dele. Então, dessa forma, nós vamos sim, juntos fazendo a nossa jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica. E quando menos você esperar, você não estará mais sozinho ou sozinha, você estará junto com um grupo de familiares, de amigos, e isso vai crescendo automaticamente. Por quê? Porque nós estamos vivendo realmente os últimos dias, e os últimos dias, mesmo que haja por um outro lado extremo de escuridão, trevas, de maldades e companhia limitada, rebeldia contra Hashem, contra o Eterno, por outro lado nós temos um outro extremo muito bom, o extremo do bem, no sentido de luz, espiritualidade, Torá, presença divina, e cada vez mais nós aumentando o nosso amor para com Deus, o nosso amor para com o seu serviço divino. Então, amados, dentro desse aspecto aí, nós vamos vivenciando o Shabat da melhor forma possível, não restam dúvidas, ok? E isso é muito, muito, muito bom mesmo, ok? Então, por isso, não deixe de fazer a celebração do Shabat, ok? As grandes festividades. Nós recebemos o novo calendário judaico, Benei Noach, para a comunidade Benei Noach, 5.784, a configuração, acho que é layout que fala, se eu não me engano, está muito, mas muito bonito mesmo. Temos aí várias fotos do nosso Rebbe Menachem Mendel no novo calendário Benei Noach judaico. A configuração dos meses também estão de uma forma bem bonita, capricharam esse ano no layout aí do nosso calendário Benei Noach, que é uma outra peça importante para que você possa ter na sua casa, junto com você aí, ok? Temos aí, dentro do calendário, algumas fotos aí que foram tiradas no último seminário. Aqui nós temos, como que fala? Da minha direita para a esquerda, o que está de camiseta preta com escrito em branco, The Beatles, então para mim aqui está da direita para a esquerda, Então temos aí o nosso Ben Noach lá de Curitiba, esqueci o nome dele. Temos o Rabino que veio aí de Israel no último seminário para palestrar sobre alegria, Alegria não tem barreiras, alegria não tem fronteiras, Alegria, ela é universal, E aí então nós temos aí algumas, entre aspas, algumas fantasias, Depois do Rabino temos ali outro Ben Noach de Curitiba, com o traje árabe. Logo em seguida vem eu, com aí um peiote, os cachinhos, do peiote, que também tem ali, E do lado está o Jonatas, lá da sinagoga Benei Noach, lá de Palhoça, de Santa Catarina, Então nós temos aí essas fotos também. Então o calendário está muito bonito. Aqui nós temos uma reunião com nossa liderança, o nosso Rav Yaakov Gerenstadt, e ali nós temos emissários praticamente de quase todo o Brasil, que estão ali na reunião junto com a liderança, o nosso Rav Yaakov Gerenstadt, ok? Aí, do último seminário, nós temos aqui um momento em que está havendo uma palestra, os Benei Noach,
tanto os Ben Noah como as Bat Noah estão reunidos ali na palestra, né? Temos mais uma foto do nosso Rebbe Menachem Mendel, a liderança máxima espiritual da nossa geração, né? Aqui uma parte da banda Bnei Noach, né? Temos aí o Valmir Sarmento e o Emerson lá de Campinas, e o outro Ben Noach ali, que não me recordo o nome no momento, né? Na bateria. Nós temos aí um momento de louvores, né? Cânticos e danças junto com o pessoal lá do seminário de Tapsirica da Serra. Mais uma foto do nosso Rebbe Menachem Mendel, né? O calendário está muito bonito, está umas fotos bem claras, bem bonitas. Aqui no último seminário também, onde, né, os homens, junto com a liderança, o Rav Yaakov Gerenstad, né, tiraram a foto ali, uma das fotos oficiais do encontro. E nós temos aqui o momento, né, o momento da foto oficial das Bat Noach, né, no seminário lá em Tapsirica da Serra, né, também estavam presentes ali. Aqui nós temos a foto dos rabinos, né, o Rav Yaakov Gerenstad, o rabino que veio de Israel, e o Rav Dor Leon Atar, né, também estão presentes no nosso calendário 5.784, né? Baruch Hashem por isso daí. Então, quem não... a sinagoga sede, né, já disponibilizou, né, o calendário para ser adquirido. Então você pode adquirir através da plataforma Bnei Noach, né, o novo calendário, e nós temos aqui alguns exemplares também, né, e aqueles que assim o desejarem, lembrando que o calendário em si está no valor de R$18, mas tem o frete, né, e tem mais o frete aí nesse sentido aí. Então, vê a sua localização, né, mais perto de você, né, a sinagoga sede, ou nós por aqui, o que estiver mais próximo de você, aí você faz a sua solicitação, né, para evitar um frete maior, ok? Então, não tem problema algum, né? Acredito que, acho que é uma boa parte, através da sinagoga sede lá do Brooklyn, né, através da plataforma, eu acho que a maioria vai ter um frete menor, né, para poder adquirir o seu calendário 5.787. Não perca a oportunidade. Esse é um dos ingredientes que nós precisamos ter em casa, no escritório, aonde você trabalha, colocar lá na sua mesa. É uma forma também de você poder falar das 7 leis de Noach e do monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, ok? Baruch Hashem por isso daí, né? Louvamos a Hashem que tivemos uma noite gloriosa, maravilhosa, né? Aqueles que acompanharam conosco, né, de forma virtual, ou aqueles que viram o vídeo, né, posteriormente, né, puderam aí ter uma visão que foi realmente uma bênção maravilhosa. Nós podemos estar celebrando Sukkot. Ok? Mais uma vez reiteramos aqui, né, um dos nossos projetos, né, aqui da Sinagoga Bnei Noach Regional Bauru, né, juntamente com o nosso emissário Emerson Felipe da Silva e toda a nossa comunidade Bnei Noach aqui de Bauru e região, da cidade sem limites para o Brasil e para as nações. Um dos projetos nossos é fazer neste ano de 5.784, quem sabe, podemos realizar aí um encontro Bnei Noach, né, regional, nacional, algo semelhante, para que você possa estar conosco aí também numa festividade ou no encontro ou no seminário por aqui, né? Que Hashem nos dê a graça de podermos assim o fazer, ok? Então vamos em frente nessa jornada aí. Hoje nós temos aí em Levítico capítulo 23, a partir do versículo
do versículo 33 ao 44, nós temos aí exatamente de forma específica a questão de Sukkot. Então o texto da nossa aliá de hoje, do nosso shiur, e o Eterno falou a Moisés dizendo, fala aos filhos de Israel dizendo, aos 15 dias desse 7º mês será a festa de Sukkot, a festa das tendas ou das cabanas. Por 7 dias ao Eterno. No primeiro dia haverá santa convocação, e nenhuma obra servil fareis. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Eterno, e no 8º dia haverá uma santa convocação para vós, e oferecereis ofertas queimadas ao Eterno. É dia festivo do qual Deus vos retém. É o Shemini Atzeret, né? Ou Atzeret. Nenhuma obra servil fareis. Estas são as festas solenes do Eterno, que proclamareis para santas convocações, para oferecer oferta queimada. Aos 15 dias do 7º mês, quando recolherdes o produto da terra, celebrareis a festa do Eterno por 7 dias. No primeiro dia será dia de descanso solene, e no 8º será dia de descanso solene. E tomareis para vós no primeiro dia o fruto da árvore formosa, que é o etrog, palmas de palmeiras, ramos de murto e de salgueiro de ribeiras, e vos alegrareis diante do Eterno, por vosso Deus, por 7 dias. E a celebrareis como festa ao Eterno por 7 dias a cada ano. Isso é um estatuto perpétuo pelas vossas gerações. No 7º mês a celebrareis. Nas cabanas habitareis por 7 dias. Todo natural de Israel habitará nas cabanas, para que as vossas gerações saibam que nas cabanas fiz habitar os filhos de Israel, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Eterno, vosso Deus. E Moisés declarou as festas solenes do Eterno aos filhos de Israel. Ok? Então aqui nós temos de fato essa questão da festividade em Levítico capítulo 23. Ok? E nesse sentido aí, amados, vejam bem que é por vossas gerações, um estatuto perpétuo. Isso significa que em qualquer lugar do planeta onde tiver o povo judeu, eles estarão celebrando por suas gerações até realmente o seu retorno completo a Eretz Israel, né, a terra prometida, com a redenção final, com Mashiach, né, estarão todos retornando e completamente na terra de Israel. Então eles estarão celebrando em Israel, nos dias de Mashiach, as grandes festividades de Hashem, não somente Sukkot. Nesse sentido, nós temos aí então que dentro e fora da terra de Israel, onde tiver o judeu, eles vão fazer exatamente a festividade a Hashem, ok? E os Benei Noach, com a devida orientação rabínica, no caso nosso, a nossa liderança, o Rav Yaakov Geranstad, né? As instruções passadas é aquilo que nós vamos vivenciando no nosso dia a dia e no nosso monoteísmo com fundamento judaico, fazendo as festividades a Hashem dentro do escopo daquilo que nos é permitido. A sabedoria judaica traz para nós sobre a questão da sukkah, a tenda, ou a cabana, como queira, e uma comparação com a arca de Noé, a arca de Noé. Então, os nossos mestres trazem para nós o seguinte: qual é a conexão entre a sukkah e a arca de Noé? Noé, o nome em hebraico, deriva da palavra neihar, que significa agradável, né? Então, neihar é agradável.
E a repetição da palavra Noah, no primeiro versículo da porção da Torá, lá em Gênesis capítulo 6, verso 9, que nós estaremos aí a partir da semana que vem, adentrando exatamente no novo ciclo dos estudos de Torá, e automaticamente vamos começar com Bereshit, né? Gênesis capítulo 1 em diante. E a segunda porção nós teremos pela frente exatamente Noah. E aí teremos com mais detalhes essas características de Noah. Porém, a repetição do nome Noah, no versículo lá do capítulo 6, verso 9, corresponde a dois tipos de agradar, né? Esses dois tipos de neirá significa, primeiro, agradar a Deus. Esse é o primeiro aspecto dentro do sentido de neirá. E o segundo é exatamente agradar as pessoas. Então, nós temos já desde o princípio, ou seja, desde Bereshit, nós temos aí exatamente o quê? Nós temos o fundamento da própria Torá, que é exatamente o quê? Amar a Deus, agradar a Deus é amar a Deus. E agradar as pessoas, o próximo. Agradar, amar o próximo. Então, antes de chegar lá em Levítico, nós já temos aqui no princípio, já temos aqui o Levítico 19 e verso 18. Amarás o teu próximo como como amas a ti mesmo. Ou seja, então Neirá, que tem conexão com o nome Noah, traz para nós exatamente esse aspecto, agradar. Agradar a Deus e agradar às pessoas, o próximo. Então já temos aqui, sem sombra de dúvidas, né, o que está conectado com a Aseret Hadibrot, os 10 ditos de Hashem, conhecido como os 10 mandamentos. Esta é a ideia da Teshuvá. Então já vimos aqui o aspecto de agradar a Deus, amar a Deus, e agradar as pessoas, amar o próximo. E temos a conexão da ideia de Teshuvá, um retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento. Então vejam bem que Bereshit, ou Bereshit, né, ele começa já com amar a Deus, amar o próximo e Teshuvá. Isso está conectado com Sukkot. A pessoa ou as pessoas, né, no estado indesejável, qual é o estado indesejável de uma pessoa? É exatamente antes da sua Teshuvá. Antes da nossa Teshuvá, nós éramos pessoas desprezíveis, indesejáveis. Mas através da Teshuvá, um retorno a Deus para um genuíno e verdadeiro arrependimento, nós nos tornamos neirá para Deus. Nós nos tornamos agradáveis a Deus. E dessa forma, então, através da Teshuvá, a pessoa ela retifica a sua forma de agradar a Deus e agradar o próximo. Ou seja, numa palavra simples que todo mundo entende de forma também simples, respeitar. Respeitar a Deus e respeitar as pessoas. É isso daí. Então nós teremos, né? E nós encontramos exatamente na porção de Noah, que enfatiza a ideia da futura redenção, a redenção final, a redenção messiânica. Então também nós vamos encontrar logo no princípio do livro de Gênesis, nós já vamos encontrar uma outra característica que Sukkot está nos levando a ela. Por quê? Porque Sukkot, a festa da tenda ou da cabana, ela remete exatamente para que nós encontremos a redenção messiânica. Nos leva exatamente sobre nós contemplarmos a fragilidade da vida. A fragilidade da nossa vida, ela é algo tão... é mais frágil do que o cristal, por assim dizer. Né? Que o copo de cristal, por exemplo,
Na hora que lava tem que parar de respirar, na hora que vai enxugar também tem que parar de respirar, né? E na hora que vai guardar também tem que parar de respirar para evitar de quebrar o copo de cristal, né? De tão frágil que é. A vida é assim. E é por isso que a fragilidade da sucá, da tenda, ela nos faz olhar através do seu teto, com as suas falhas devido à folhagem, a ver o céu. Então, quando nós elevamos os nossos olhares para o teto da sucá, somos imediatamente remetidos a olhar o céu. Por isso que a cobertura da sucá, ela precisa ter algumas falhas, para que as pessoas possam olhar o céu através do teto da sucá. Para compreender essa questão de fragilidade. Sem compreender isto, você não terá um ano bom e doce. Você terá inseguranças, incertezas. Você terá medo. Mas quando nós contemplamos e temos a firmeza da nossa emuná e do nosso bitachon, fé e confiança no único soberano, então sim, nós teremos um ano tranquilo, porque nada vai nos trazer medo e pavor, mas sempre teremos fé e confiança na providência divina. Então, dessa forma, segundo os ensinamentos racídicos, explica que a conexão entre a arca de Noé e uma sucá, sucá é a ideia de paz, conforme está afirmado: espalha sobre vós a sucá da tua paz, leve esta paz em todos os lugares. Então, nesse sentido, a sucá traz essa ideia. Enquanto que a arca de Noé, a ideia de paz também está presente, pois, embora no lado externo da arca a catástrofe está acontecendo, mas dentro da arca há exatamente o quê? A ideia de paz. Por quê? O que há dentro da arca? O que há dentro da arca que traz a ideia de paz, de harmonia? Exatamente onde nós encontramos ali animais domésticos, dóceis, e animais selvagens, predadores. Nós encontramos ali. E todos estão dentro da arca juntos, em paz, em harmonia, em união e em unidade. Cada um realmente mantendo a paz e a tranquilidade. E isso traz exatamente a ideia da paz que nós temos na redenção final, nos dias de Mashiach, onde realmente o lobo ele irá pastar juntamente com a ovelha e não vai ser um predador da ovelha. Onde que o leão ele estará junto com o boi, pastando juntos, e o leão não estará sendo um predador do boi. Então, haverá exatamente essa questão. Então, mais uma vez, nós encontramos na mensagem de Noé a união, a unidade para o verdadeiro shalom, para a verdadeira harmonia. Então, nesse sentido, nós estamos vendo, que realmente as profecias, entre elas Isaías 11:6, onde que nos fala que o lobo habitará com a ovelha, nos traz exatamente a visão do shalom e da harmonia. Esta diferença entre Sukkot e Noé, a arca de Noé, a revelação festiva de Sukkot, ela afeta o mundo inteiro, pois vemos que em Sukkot foram oferecidos 70 novilhos, que em algumas traduções traz lá touros. Então o touro até 1 ano de idade ele é qualificado como novilho. Então ou novilho ou touro está dentro do mesmo padrão. Exatamente durante 7 dias os sacrifícios desses novilhos ou desses bois
dá no total, como consta lá em Números capítulo 29, versos 12 a 34, dá exatamente um total de 70 novilhos sacrificados durante os 7 dias. Os sacrifícios de animais, entre outros detalhes, é realmente para que venha se aplacar a ira divina, para que possa abençoar as nações. Então, o povo judeu, durante os seus dias, tanto de primeiro como segundo templo, sempre estavam fazendo, durante as festividades de Sukkot, o sacrifício de 70 novilhos, bois, ok? Justamente em favor das nações, para que as nações não entrassem num caos absoluto, para que as nações não se autodestruíssem de forma total, mas sim que pudessem ser preservadas e principalmente preservadas para poder ter o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. E graças ao Eterno, graças a Deus, nós estamos vivenciando estas realidades, principalmente nos últimos 20 anos, onde o movimento Chabad, com o Hassidismo, com os ensinamentos, tem levado aos 4 ventos do planeta, nas nações, exatamente a questão do conhecimento do monoteísmo, com fundamento judaico e orientação rabínica, levado às 7 leis de Noah, ou às 7 leis universais, para que de forma ética, moral e principalmente espiritual, as nações, os povos possam se guiar. Então nós estamos vendo a realidade desses fatos, ou dessa revelação, ou dessa profecia, como queira, acontecendo diante dos nossos olhos. Então não é apenas uma questão de animal, lobo e ovelha, mas é uma questão literal dentro do aspecto que o povo de Israel, o povo judeu, é comparado à ovelha. E as nações é comparada aos lobos, os predadores. Por isso que, pela história, né, realmente as nações sempre se rebelaram contra o povo judeu. As perseguições terríveis que aconteceram desde o Egito até a presente data. Porém, nos últimos tempos isso tem sido de forma mais branda. Não que acabou. Ainda há, sim, muitas perseguições. Mas de uma forma melhor e maior, nós estamos vendo os lobos andando com a ovelha. Os lobos, as nações, os povos, andando junto com a ovelha, que é o povo judeu. Então, por isso, a profecia lá atrás, que nos fala, entre outros detalhes, né, como ovelhas levadas perante os seus algozes, está se referindo ao povo judeu. E não há mais ninguém, ao povo judeu. E é por isso que você vê, através da história, o povo judeu sendo levado como ovelha para o matadouro, sim. E o último fato que aconteceu de forma de uma dimensão muito gigante foi exatamente o chamado Holocausto, né? As ovelhas sendo levadas ao matadouro diante dos seus algozes, que foi o que aconteceu no Holocausto, certo? Então, nós estamos vivendo a realidade dessas profecias nos dias atuais, onde as nações, elas estão mais amigas do povo judeu do que antigamente. E em todas as nações há exatamente a presença divina. Vejam bem que o Irã, que é considerado o inimigo mais terrível de Israel, no seu parlamento existe um deputado judeu. Pode pesquisar aí que você vai encontrar lá. Você entendeu? Então, veja, por incrível que pareça, no Irã existe presença judia. Então, automaticamente, cada vez mais, o povo judeu está presente em todas as nações, não de uma forma no anonimato, mas sim de uma forma real, presente, viva e eficaz, trazendo para as nações as 7 leis de Noah e as suas ramificações, e a crença no único Deus, o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica.
Dessa forma, então, nós temos aí exatamente os lobos andando com a ovelha. Além disso, o efeito de Sukkot, ele definiu entre o primeiro e o segundo Beit Hamikdash, né? Houve uma diferença entre o primeiro e o segundo templo. No primeiro templo, o efeito ele foi aberto, né? As nações prestaram tributo ao rei Salomão. Então, esse foi o grande, um grande efeito positivo no primeiro templo. As nações, através das nações, colaboraram realmente com Salomão para a construção do primeiro templo em Jerusalém. Então, por isso que foi um evento aberto. No segundo templo, não foi revelado, e de fato os judeus estavam sob o domínio de nações gentias. Então, na construção do segundo templo, não havia a autonomia judaica como nos dias do rei Salomão. O rei Salomão, ele tinha autonomia. O povo de Israel tinha autonomia. Então, dessa forma, o rei Salomão, ele teve um evento aberto e as nações colaboraram com Salomão para a construção do primeiro templo em Jerusalém. No segundo templo, o povo de Israel, o povo judeu, estava sob domínio estrangeiro, Então, por isso, dependia da vontade, entre aspas, soberana, daquele que estava no comando, que não era judeu e que era um domínio das nações gentias sobre Jerusalém, sobre Israel. Então dependia deles para poder realmente a construção do segundo templo, ok? Então as revelações da arca de Noé, por outro lado, ela afetaram até mesmo os animais, todos vivendo juntos durante um ano em harmonia, as ovelhas juntamente com o lobo. Isso foi semelhante à promessa futura de um lobo habitará com uma ovelha, e esta é a conexão entre a porção da Torá de Noé e a sua redenção final. Visto que tal coisa, as revelações do futuro, já existiram na arca de Noé, segue-se que agora é muito mais fácil efetuar a revelação futura. Além disso, a arca de Noé, a sua revelação, ela ocorreu numa época em que o mundo estava em um estado tão baixo, espiritualmente falando, que recebeu a punição do dilúvio. Certamente, depois de Matan Torá, ou seja, Matan, a outorga da Torá, que foi a entrega da Torá no Monte Sinai a Moisés e Moisés ao povo judeu e através do povo judeu para as nações. O serviço divino do povo judeu e dos não-judeus, os Benei Noah, através das gerações. Agora é muito mais fácil trazer a redenção futura. Então, depois da outorga da Torá, as 7 leis universais, elas estão implícitas, elas são inerentes dentro dos 10 ditos de Hashem. Os 10 ditos de Hashem, conhecido como os 10 mandamentos, o Haseret Hadibrot, os 10 ditos de Hashem, eles foram escritos com 620 letras hebraicas, 613 os mandamentos para os judeus. A diferença de 7 são exatamente as 7 leis de Noé, ou as 7 leis universais, exatamente para as nações, para os povos. Então, nesse sentido, é que os nossos sábios falam que nos dias atuais, mais do que nunca, tanto com a questão do serviço, o que é o serviço? É o serviço a Hashem diariamente, através das nossas preces diárias, bem como também das questões das festividades, entre elas Shabbat, certo? Então, dentro desse escopo aí, tanto os judeus de um lado como os Benei Noah de outro lado, mas andando ombro a ombro, agora sim,
na presente geração, mais do que nunca, agora está mais fácil de trazer a redenção final com a revelação do justo Mashiach. Por isso, por mais pequeno que seja uma mitzvah, um preceito, um mandamento que nós cumprimos, nós estamos exatamente colaborando para a revelação de Mashiach a qualquer momento e a qualquer momento mesmo. Amém, amém. Ok? Então, assim, amados, a grandeza da Arca de Noé foi o resultado do serviço de um homem, Noé. Assim também o serviço individual de cada Noah hoje, ou seja, de cada Benei Noah hoje, no cumprimento dos 7 mandamentos universais de Noé, em todos os seus detalhes, suas ramificações. Isto faz acelerar a redenção futura, a redenção final com Mashiach. Que seja de fato a vontade de Deus através das nossas ações, para que mereçamos rapidamente a verdadeira e completa redenção através do nosso justo Mashiach, quando a promessa estará literalmente se cumprindo. Um lobo habitará com uma ovelha, ou seja, uma nação habitará com a nação de Israel. Será então cumprida literalmente a profecia em que os lobos estarão juntos, unidos em união e em unidade com o povo judeu. Os lobos, as nações, os povos, a ovelha, exatamente o povo judeu, no serviço a Hashem, no serviço a Deus. Então se cumprirá literalmente esta profecia aos olhos de todos, e que para a majestade do nosso Rei dos Reis, que possamos juntos estarmos nesse momento maravilhoso e festivo, fazendo exatamente isto em louvor e adoração ao nosso Rei. Esta mensagem, ela foi mencionada pelo nosso Rebbe Menachem Mendel no ano de 1982, da Era Comum, que corresponde ao ano 5.743, a contar da redenção. Mais uma vez aqui, nós vemos exatamente a preocupação do nosso Rebbe Menachem Mendel com os não-judeus, com as nações, para que, de fato, o povo judeu, junto com as nações, os Benei Noach, junto com o povo judeu, ombro a ombro, possamos estar cumprindo realmente a vontade do nosso Deus, trazendo mais luz divina, mais presença divina, trazendo mais as 7 leis de Noach entre as nações, e dessa forma nós juntos com o povo judeu estaremos trazendo a redenção final com o justo Mashiach. Ok, amados? Então, essa é a nossa mensagem para hoje, o primeiro dia de Sukkot, que juntos possamos aí estarmos cada vez mais nos elevando, ombro a ombro, juntamente, portanto, em unidade com o nosso irmão judeu, nos elevando ao serviço a Deus, o único soberano, o Todo-Poderoso. E dessa forma, então, nós estaremos apressando os dias de Mashiach, que comecem rapidamente, a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo. Amém. Amém. Ok? Amanhã, domingo, acontecerá a Havidalá às 18h39. Amanhã, domingo, às 18h39. Por isso, vamos viver cada vez mais o nosso precioso Sukkot, habitarei. Uma das mensagens de Sukkot é exatamente Deus nos chamando para habitar com Ele, e Ele habitando conosco, Quem sabe Mashiach vem em Sukkot? Pode ser que sim, pode ser que não. A data e o tempo certo realmente é um segredo maravilhoso que Deus tem, Os sábios, alguns falam de Sukkot, outros falam de outra festividade, etc. e tal. O importante é que nós estejamos, de fato, nos preparando para a revelação do justo Mashiach a qualquer momento e a qualquer momento mesmo.
Amém, amém. Até amanhã, em A Tarde com a Torá e à tarde com a Havidalah. Shalom, shalom, amados. Hag Sameach, Sukkot.